Boa tarde, pessoal. Bem-vindos a mais um programa do canal Empreenda Saudável, o programa Aprendendo Mais sobre Negócios. Bom, o tema de hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre um grande mito, né, que as pessoas têm aí algumas dificuldades, que é trabalhar com comida dá dinheiro, né, já que tantas pessoas precisam comer. E aí, o que vocês acham? Escreve aí para mim que a gente já vai começar a discutir um pouquinho sobre esse tema. Sejam todos bem-vindos. Então, a gente está fazendo aí uma série de lives, né? Amanhã teremos mais algumas para a gente conversar um pouco sobre alguns temas que vocês têm apontado aí para a gente. E aí a gente tem falado bastante com assuntos relacionados à venda de comida congelada. Então, o benefício aqui do nosso programa é ajudar você, dona de casa ou que gosta de trabalhar com comida, a faturar R$ 8.000 por mês vendendo comida de dentro de casa. Pois é, foi assim que eu comecei e é assim que eu vou ensinar, né, vocês a conseguir fazer essa venda de uma forma tranquila, de uma forma equilibrada, para realmente chegar na resposta a essa pergunta. Para quem não me conhece, eu sou a Fernanda Cassulo, eu sou nutricionista e sou proprietária da Naturale Marmitaria. Eu sou apaixonada, né, por comida saudável e também por essa questão do empreendedorismo. Então, eu gosto muito de atuar nessas duas frentes, né, tanto com comida saudável quanto empreender nessa área. E aí é por isso que a gente consegue discutir um pouquinho aí sobre essa minha experiência, que tem mais de 7 anos aqui à frente da Naturale Marmitaria. Como eu falei, então, o tema de hoje ele é um pouco polêmico, né? As pessoas acabam tendo essa ideia de que trabalhar com comida dá dinheiro, né? Mas a gente precisa conversar um pouco sobre essa questão. Quando muitas vezes as pessoas pensam nesse ponto, trabalhar com comida dá dinheiro, as pessoas muitas vezes acabam esquecendo de fazer uma precificação correta. Então, toda a parte de estrutura, toda a parte de gastos, né, adicionais, de conta fixa que o negócio tem. Então, desde água, a luz, o gás, tudo isso deve ser levado em consideração na hora de produzir os alimentos. E não só fazer aquela regrinha que muita gente faz quando começa, né? O quanto gastou de matéria-prima vezes 3, que esse é o número que as pessoas acabam utilizando, que falam que é para pagar o custo, né, daquela matéria-prima, uma outra parte para pagar as contas, e a terceira parte que é para ser o lucro. Só que muitas vezes a gente acaba esquecendo e deixando de avaliar algumas questões um pouco mais técnicas, que é justamente isso. Por exemplo, o gás. Como que você vai dividir aí o consumo desse gás? Alguma outra conta fixa, então você precisa de um telefone. Então, como que você vai acrescentar essa conta de telefone específica, né, para que você consiga enxergar onde está esse gasto dentro do seu produto. Então, tudo isso, quando você vai formar preço, você deve colocar, né, todos esses itens para que você consiga aí formar o preço da forma correta, tá? Por que as pessoas pensam que vender a comida dá dinheiro? É justamente por isso, porque muitas vezes elas não colocam no papel e vem, por exemplo, em um restaurante, o quilo da comida custa X. Então, se eu vender tantos pratos a X, né, X reais por quilo de peso, dá para faturar um bom dinheiro. Só que é isso que eu estou falando. Muitas vezes as pessoas não enxergam a questão mais operacional. Então, o aluguel, a mão de obra de um funcionário, tudo isso tem que ser levado em consideração na hora que você pensa em trabalhar com comida. Aí as pessoas falam assim para mim: Fernanda, mas trabalhar com comida congelada é fácil, porque dá para começar dentro de casa, você congela e aí vende conforme as pessoas vão fazendo o pedido.
Resumidamente, é assim. Só que você precisa comprar bem a sua matéria-prima, você precisa buscar fontes de onde você vai comprar o seu produto para ser, né, um produto com uma validade um pouco mais longa, porque se você compra, por exemplo, um arroz perto de vencimento, você acaba não conseguindo fazer um estoque. E aí, mesmo congelando esse produto, você acaba tendo uma validade aí comprometida, né? Então, são várias questões aí que a gente acaba enfrentando quando as pessoas pensam dessa forma, tá? Ah, Fernanda, então quer dizer que você está falando que então não é legal trabalhar com comida não dá dinheiro. Não é isso que eu estou dizendo para vocês. Mas assim, para você pensar em abrir um negócio, independente se vai ser na sua casa, vendendo comida congelada, ou se você vai pensar em uma estrutura de um restaurante, de uma cafeteria, qualquer negócio que envolve venda de comida, você precisa primeiro pensar num plano de negócios para ver como que isso vai crescer. Você precisa definir aí o seu cardápio, porque através da definição do seu cardápio você vai conseguir fazer teste desses produtos, fazer a ficha técnica, fazer o preço dos produtos. Aí sim você consegue estimar o quanto que você quer faturar no mês vendendo essas marmitas, porque são metas e mini metas que a gente faz aí ao longo do dia, que a gente consegue fazer no nosso planejamento. E esse planejamento, ele tem que ser muitas vezes diário, sim. Porque se você está trabalhando com metas, então vamos supor assim, eu quero faturar, vamos supor, 10 mil reais por mês, 8 mil reais por mês, que é o exemplo que a gente dá aqui, que é a nossa proposta. Então, para eu faturar 8 mil reais, se eu vendo a minha marmita a X valor, eu preciso vender, vamos supor, 100 marmitas para poder chegar ao faturamento, né, de 8 mil reais por mês. Então, o que eu preciso fazer no meu dia a dia para conseguir bater essa meta de vender essa quantidade de marmita para poder atingir o faturamento? Então, não é uma coisa muito simples, mas se você fizer essa base mais bem estruturada, aí sim você consegue ter artimanhas para você levar o seu dia a dia e você conseguir bater aí a sua meta, tá? Não sei se vocês conseguem entender quando eu falo que é esse planejamento, é pegar um caderno, é anotar tudo o que você precisa. Se você buscar na internet plano de negócio, existem alguns modelos, até do próprio Sebrae, existem esses modelos, e aí você consegue fazer o desenho de como você quer construir a sua empresa. Não é construir tijolinho, mas né, fazer o seu negócio acontecer. Então, a definição do seu cardápio, verificar ali na sua região quem vende, qual tipo de produto, qual o diferencial que você vai conseguir oferecer para o seu cliente. Quem vai comprar, se é você mesmo que vai comprar toda a matéria-prima, você mesmo vai produzir, depois você vai entregar. Então, é importante fazer esse passo a passo, anotado mesmo, à mão, que você consegue desenvolver aí um plano de ação para executar o seu negócio, tá? Então, quando as pessoas falam que, né, por que trabalhar, vender, é justamente isso, porque as pessoas acabam não enxergando o por trás da venda, porque eles só veem o valor final do quanto que você está entregando e a quantidade de marmitas que você vende, mas assim, não vê qual é a estrutura que você precisa ter para conseguir chegar nesse valor de vendas que você se determinou a trabalhar. Se eu não fizer um bom controle dos gastos, posso perder dinheiro vendendo comida? Sim. Então, controlar gastos, não comprar nada em excesso, comprar, por exemplo, a quantidade de arroz, feijão, de frango, de carne, dos itens básicos que você precisa desenvolver ali a sua marmita durante aquela semana, ter um planejamento do quanto de pedido, se você atende pedido a pronta entrega, se você, sob encomenda, ou se você trabalha com estoque a pronta entrega.
Então, são pontos que você precisa definir antes de começar o seu negócio, porque senão a coisa vai embolando de uma forma que depois você acaba se perdendo. Então, por isso que quando a gente fala dessa questão de planejamento, ai, Fernanda, você fala tanto desse planejamento, mas eu não sei nem começar. Então, você pode pegar um caderno simples, um caderno limpo, novo, que não tenha, né, nada muito anotado para você não se perder. E aí você começa a fazer todo esse levantamento, tudo que você gastou. Gente, usem a internet a favor de vocês. Hoje a gente tem bastante ferramenta que a gente consegue achar ali na internet. A gente mesmo desenvolveu muito material, muito conteúdo interessante. A gente tem aí um método que a gente tem aplicado nos nossos negócios, tanto eu quanto a Marília, a gente tem aplicado nos nossos negócios que tem trago para a gente bons resultados. E é justamente isso. Mas como que foi esse processo? De começar, de anotar, de ter dúvidas, de ir atrás, de buscar informação. Eu tenho certeza que lá atrás, quando a gente começou, se tivesse, né, alguém que ensinasse a gente esse passo a passo, teria sido tudo tão mais fácil que a gente poderia até já estar, né, um passo aí mais avançado nas nossas empresas. Mas como nem tudo, né, foi tão fácil para a gente no início, então a gente teve que começar da nossa forma, errando, muitas vezes a questão da precificação sair errado até a gente aprender, né, colocar na planilha, uma planilhinha no Excel de uma forma simples, mas é o que a gente usa até hoje para fazer a nossa formação de preço. Tá? Então, assim, não tenham medo, não achem que é difícil, porque a gente está aqui justamente para ajudar vocês a desenrolar essas dúvidas e vocês conseguirem chegar no objetivo que é vender as marmitas e chegar ao faturamento de R$ 8.000 por mês, tá? Então a gente já passou por essa fase, por essa estrutura. Então, se você está assistindo esse vídeo, se você conseguiu chegar comigo até aqui nesse raciocínio, nessa apresentação, continue aqui porque dá para a gente ganhar, faturar trabalhando com comida, porém não dá para ser de qualquer forma, tá? Então tem que ser muito bem estruturado para o seu negócio tomar forma e você conseguir fazer aí essas vendas por um longo tempo, abrir uma empresa, enfim, criar o seu negócio de verdade, né? Não é só aquela coisa de, entre aspas, fogo de palha de começo, né? E aonde você acaba depois desistindo do seu negócio. Espera aí, gente, só um pouquinho. Tem algumas pessoas aqui assistindo. Não sei se voltou, mas eu vou continuar aqui. E aí a ideia inicial é justamente essa, tá? Aqui você vai entender porque é um mito quando as pessoas falam que trabalhar com comida dá dinheiro. Mas é aquela história, né? É um mito, mas que pode virar realidade. Porque se você fizer nessa estrutura, se você conseguir montar os pilares, as bases que você precisa do seu negócio, você consegue sim ganhar dinheiro vendendo comida, só que você precisa ter o seu negócio muito bem estruturado para isso acontecer, tá bom? Se você não fizer um plano de negócios, você não consegue manter o seu negócio rentável, né? Saudável que a gente fala não é saudável de saúde, mas é de ter uma reserva financeira, de conseguir pagar as contas em dia. Então, são pontos que a gente acaba avaliando. E quando a gente fala de negócio saudável, não é só voltado para a nossa saúde, né? Não é voltado para uma alimentação saudável, e sim para essa questão da empresa ser rentável. Por que devo investir o meu tempo e dinheiro em vender comida, né? Já que é um mito trabalhar com comida. Porque assim, gente, é o que foi falado lá no início, né? Alguém que mandou para a gente essa pergunta falou: afinal, todos nós temos que comer. Isso é verdade. E aí, quem que deve ser o seu público? Aquelas pessoas que não têm vontade de cozinhar, não têm interesse em produzir o seu próprio alimento,
aquelas pessoas que acabam trabalhando muito o dia inteiro e acabam não tendo, né, condição de chegar em casa e fazer a sua comida de uma forma saudável, acaba sempre pedindo uma refeição mais pronta, indo para um fast food. Então, esse tem que ser o seu público. São aquelas pessoas que acabam não tendo essa disponibilidade para fazer a comida de uma forma saudável. E aí, o que você vai fazer? Já que você gosta de cozinhar, você vai apresentar isso para o seu cliente. Então, esse é um ponto positivo, é um benefício para a venda de comida, trazer pontos que eles avaliam como isso sendo uma coisa necessária, né? Então, eu preciso comer saudável, mas eu não tenho tempo de cozinhar. Como que eu vou fazer? Vou buscar quem possa fazer isso para mim, tá? Então, pense nesses pontos positivos para que você consiga desenvolver aí o seu negócio. E se eu não fizer um bom controle financeiro, o que acontece? Essa é uma excelente pergunta, né? Se a gente não faz um bom controle das nossas finanças, daquilo que a gente está gastando, o seu dinheiro acaba indo embora, né, pelo ralo. Aqui na empresa, agora no final do ano, a gente teve alguns problemas relacionados a isso, de mau controle do nosso estoque. A gente já é uma empresa, né, grande, a gente tem aí 13 colaboradores aqui dentro da Naturale. Porém, a gente teve um mau controle do estoque. O que aconteceu? Eu fiquei com uma quantidade de carne muito grande dentro do nosso estoque, e aí eu acabei tendo que fazer uma produção aumentada usando essa carne para que eu não perdesse nem chegasse ao vencimento deste produto, tá? Então, quando a gente fala, né, de controle, é justamente por isso que já pensou se tivesse vencido essa carne aqui no meu estoque, o que ia acontecer? Eu ia ter que jogar fora, eu não ia poder usar, porque ela já estava vencida, tá? Então, quando a gente fala dessas bases, desses controles de gastos, controle de estoque. Mas Fernanda, eu tô começando dentro da minha casa, eu não tenho estoque ainda. Tá, mas eu duvido que quando você vai no supermercado, você acha uma promoção de algum item que você usa na sua casa, você não compra um pouquinho a mais? E é justamente isso que tem que ser feito para a sua produção. Se você vai comprar um pouco a mais, então, assim, veja a data de validade e se programe para que você consiga produzir, né, usar aquele alimento rápido, para você não deixar esse produto ficar muito tempo ali no seu freezer, no seu congelador, e você consiga vender rápido. Aí sim você acaba tendo um lucro, porque você comprou, por exemplo, um frango um pouco mais barato, ele estava em promoção, você comprou, sei lá, 3 quilos a mais. Então, faça logo esse frango e tente vender o quanto antes. Aí você acaba tendo lucro, porque você está vendendo pelo mesmo preço que você compraria o frango sem a promoção e você conseguiu comprar um frango na promoção. E aí, nem sempre, quando você consegue achar essa matéria-prima em promoção, mais barato, você não precisa dar o desconto para o seu cliente, porque isso acaba sendo que parte do seu lucro. Então, às vezes a gente tem uma perda de algum ingrediente, alguma coisa que estava estragando, a gente compensa dessa forma, comprando alguns produtos em promoção, para você conseguir usar esse produto de uma forma mais rápida, e aí é onde você acaba recuperando um pouquinho o desperdício que você teve. E aí, com isso, você tem um fôlego, né? Aí para sua empresa, para quando você for comprar novamente aquela matéria-prima, tá? Parece difícil, gente, mas não é. Acho que na prática, no dia a dia, dá para entender um pouquinho e enxergar esses pontos aí que eu estou falando para vocês, tá? Então, assim, pensem direitinho, façam um planejamento e comecem, porque só começando a gente consegue entender as dúvidas que vão surgindo e aí vocês voltam aqui para me perguntar, tá bom? Tem alguns pontos que eu acho que são bastante importantes e válidos aqui para eu passar para vocês. Estudos mostram que nesse período da pandemia, muitas empresas, principalmente restaurantes, né, quem vendia alimentação, que recebia as pessoas ali no local, acabaram fechando, quebrando, por falta de cliente mesmo, tá? O que não acontece com a venda da comida congelada.
E aí, a necessidade das pessoas comprarem a comida congelada, ela tem aumentado a cada dia. Porque antes as pessoas falavam assim: ai, comida congelada não é saudável, tem um monte de aditivo químico. E aí essas pequenas empresas começaram a quebrar esse preconceito, né, que as pessoas tinham e têm até hoje de comer comida congelada. Então, quando elas provam, sentem o gosto, sentem o tempero, que é muito, né, feito com qualidade, elas acabam quebrando um pouco desse mito também e acabam consumindo mais esse tipo de alimento que é a comida congelada. E aí, quando elas gostam, entende da praticidade, que depois não tem panela para lavar, louça para lavar, não perde tempo com o preparo, olha quanto benefício que você vai fornecer aí para o seu cliente. Então, eles entendem que comprar a comida congelada acaba sendo muito prático para o dia a dia, tá? E é isso que a gente tem que levar para os nossos clientes de um modo geral. A gente tem que pensar que a área de comida congelada é uma área muito promissora, mas é importante que você conheça os processos de venda e o processo financeiro para conseguir manter-se, né? Aqui na nossa empresa, né, na empresa física, a gente já está há 7 anos com essa empresa, com a Naturale, e a gente até então não tinha passado por nenhum problema tão grande como a gente tem enfrentado agora. Então, o que a gente fez? A gente tem repensado em algumas coisas aqui dentro da empresa. A gente tem estudado um pouco essa questão das nossas finanças, dos nossos produtos, a questão da compra. Como agora, sempre em janeiro, as vendas caem um pouquinho, então o que a gente faz? A gente compra menos, a gente estoca menos matéria-prima, porque aí eu consigo usar num tempo, né, num espaço de tempo um pouquinho maior. Então, é por isso que você precisa conhecer desses processos. E aí, por exemplo, eu estou com um produto ali que não tá perto já, ficando perto de vencimento e não está saindo para venda. Então, pense numa promoção, faça um desconto para o seu cliente, e com certeza, quando você coloca um preço um pouquinho abaixo, você consegue, né, desovar o seu estoque e conseguir vender para você fazer o dinheiro girar. Porque quando você tem produto parado no estoque, você tem produto parado dentro da sua empresa, tá? Quando eu falo de estoque, gente, é o freezer, é o congelador de casa. Se você tiver 5 marmitas paradas, você tem estoque parado, tá? Então, quando eu chamo de estoque, porque eu já vou pensando muito mais na minha empresa, e eu sei que para quem está começando, às vezes assusta um pouco esses termos que eu uso, tá? Mas é importante que você entenda que dá para chegar numa estrutura aí um pouquinho maior, começando, né, de baixo, pequenininho, com o pé no chão, sem ficar se endividando para poder fazer o seu negócio acontecer, tá? Então, me desculpe aí por alguns termos que eu uso, porque é tão do nosso dia a dia, e eu, às vezes, esqueço que vocês não estão familiarizadas tanto assim com esses termos como eu, tá? Então, peço desculpas, e eu vou tentar sempre que eu perceber que eu estou indo para um lado mais técnico, puxar para exemplos do dia a dia para a gente poder acertar e vocês entenderem um pouquinho do que eu estou passando, tá bom? Então, voltando aqui no processo de venda, né? Tenta fazer quando você tem aí marmitas que já está há um tempo guardada, por mais que você tenha uma validade maior, porque você está trabalhando com comida congelada, é importante você fazer alguma promoção, fazer algum desconto, que com certeza quem é seu cliente vai gostar, né? Vai comprar um pouquinho mais barato e você acaba mandando logo para o seu cliente, não deixando o seu produto ficar muito tempo aí dentro do seu freezer, do seu congelador, enfim, tá? Então, essa é uma dica aí que a gente acaba usando bastante. Outro ponto importante, que não é fácil, mas você pode ter uma organização do seu tempo para conseguir produzir em alguns dias e outros fazer a parte mais
de compra, de entrega, uma parte mais administrativa. O que a gente fala de parte administrativa? Montar uma planilha, começar a pensar no desenvolvimento dessa ficha técnica. Então, tudo isso entra como processo administrativo, tá? E é importante que você pense nessa organização do seu tempo ao longo do dia, que é o que eu falo, trabalhe com mini metas para você conseguir chegar à meta e concluir o seu cronograma de trabalho durante o seu dia, né? Então, logo a gente vai apresentar para vocês um plano de ação, e nesse plano de ação você consegue dividir entre período da manhã e período da tarde, e o que você precisa fazer de itens dentro, né, da sua cozinha, que é o seu produto para entregar para o seu cliente, tá? Mas aquele caderno que eu falei para vocês, anote, por exemplo, amanhã é terça-feira, tudo bem, é feriado, mas algumas pessoas trabalham. Então, amanhã, terça-feira, de manhã eu vou fazer tal coisa. À tarde eu vou fazer tal coisa de produção. Aí vamos supor que na quarta-feira eu preciso sair para poder fazer compra. Então, na quarta-feira, vou ao supermercado, vou à feira para comprar tal item, para poder deixar, né, esses itens prontos para a hora que eu for produzir, não precisar sair correndo e deixar as coisas no meio do caminho, ou despadronizar, né, fazer alguma coisa diferente do que você faz, porque você não tinha algum item aí reservado para você conseguir entregar o seu produto, tá? Então, tenha sempre a receita daquilo que você vai produzir, porque tendo essa receita em mãos, você consegue ter o padrão, e muitas vezes é o que o seu cliente, ele procura, tá? Se ele gosta do seu tempero, se ele elogia o seu tempero, é importante que você faça o desenvolvimento da sua ficha técnica, para que você consiga sempre entregar o mesmo sabor, a mesma qualidade de produto que você entregou a primeira vez para ele, tá certo? O que é importante também, pessoal? Não pense nunca em apenas vender e não fazer os cálculos corretos. Trabalhar com comida sem fazer os cálculos é uma grande enrascada. Aí sim entra naquela questão. Trabalhar com comida dá dinheiro? Não. Se você não fizer os cálculos corretos, se você trabalhar intuitivamente, é onde você vai perder dinheiro, tá? Então, aí entra naquela questão do mito. Mas se você fizer as coisas muito bem planejadas, você consegue ganhar dinheiro trabalhando com comida, tá? Nunca compre sua matéria-prima do primeiro fornecedor ou do primeiro supermercado que você for. Sempre você precisa fazer pesquisa, pega jornalzinho, procura na internet a promoção daquele dia que você vai sair para fazer compra. Tenha determinado quais são os lugares que cada ingrediente está mais barato para você entrar, comprar, voltar e aí você conseguir ter um lucro maior. Então, toda vez que você consegue comprar um produto que você consegue pagar mais barato, é onde você consegue aumentar o seu lucro, tá? Então, tenha sempre isso em mente também. Quando você faz um planejamento certo e tem o seu lucro bem definido, trabalhar com comida pode dar dinheiro de verdade, desde que o seu lucro seja bem calculado. Então, foi o que eu falei lá no começo. Trabalhe com metas pequenas, mas também trabalhe com metas grandes. Durante aquele mês eu quero faturar tanto. Para eu faturar tanto, o que eu preciso? Vender uma determinada quantidade de marmitas. Divide essa quantidade de marmitas pelos dias da semana, entre 20 dias. E aí você tem que ver que dentro daquele mês, aqueles 20 dias, você precisa vender, vamos supor, 100 marmitas por dia. Eu preciso vender 30 marmitas por dia, tá? E outra coisa, você tem que pensar que faturamento é diferente de lucro. Faturamento é o bruto, é o valor integral que entra para a sua empresa. Lucro é quando você pagou todas as suas contas, entre aspas, o que sobrou. E muitas vezes esse lucro ele tem que ser ele tem que voltar para o caixa da empresa para você usar como um fluxo de caixa, tá?
E outra coisa, é importante que você coloque o seu salário dentro do custo da empresa, porque o seu salário ele tem que ser pago com o faturamento da venda das suas marmitas. E o lucro não é que a gente vai embolsar, mas o lucro ele tem que voltar para o caixa da empresa para você comprar matéria-prima, para você comprar embalagem, para você ter uma reserva financeira caso de uma semana para outra a carne aumenta de 10 para 20 reais. O que você vai precisar fazer? Usar esse lucro que você já tinha reservado, né? E aí você faz esse fluxo de caixa. Depois, em outro momento, a gente vai falar um pouquinho sobre essa questão de reserva financeira, fluxo de caixa, pagamentos e tudo mais, tá? Mas é só para você já ter aí a anteninha ligada como um ponto de atenção. Então, o faturamento da empresa não é o lucro. Eu quero ter 8 mil reais de lucro, vamos supor. Então, aí você tem que fazer o quanto você precisa faturar para poder ter esses 8 mil reais de lucro, tá? Aí já é um passo muito além, é um passo maior, e para quem está começando, acaba se perdendo um pouquinho, tá bom? Mas pense sempre no quanto que você, né, vendeu. Aí vamos supor, você precisa fazer uma anotação. Pode ser um caderno, mas depois tudo isso tem que ir para o computador, porque o caderno também às vezes a gente acaba se perdendo. Então, indo para o computador, você consegue colocar lá, por exemplo, a Mariazinha comprou uma quantidade de 10 marmitas e eu vendi as 10 marmitas por, sei lá, 150 reais. A dona Beatriz comprou 20 marmitas. E as 20 marmitas custaram, sei lá, 300 reais. E aí você vai planilhando tudo isso para ver o quanto que você teve de vendas para você depois bater o seu faturamento no final do mês. E a mesma coisa para os gastos. Tem que anotar tudo, né, numa planilha ou naquele seu caderno, mas assim, em lugares diferentes, para que você não se perca com isso depois. E aí, tudo que você comprou, né, de matéria-prima, qual foi a forma de pagamento, aonde você comprou, qual o volume daquilo, né? Qual a quantidade daquilo que você comprou. Então, você tem que ter tudo anotado para depois, quando você for comprar de novo, você saber aonde procurar e saber qual foi a qualidade da matéria-prima que você comprou, tá bom? Faça todo o seu planejamento daquilo que você quer vender. Entenda muito bem os seus números e coloque os preços se baseando na forma correta e com o lucro desejado. Coloque a sua ideia em prática e bora lá, bora começar a produzir essas marmitas, bora começar a desenhar esse projeto, né? Começa a fazer as marmitas, começa a entregar para algumas pessoas aí provarem, que aí assim você vai conseguir fazer com que o seu negócio nasça, tá? É só assim que a gente, né, no susto, não é no susto, mas assim, vai fazendo um planejamento, enquanto você vai fazendo o planejamento, separa uns 2 dias, produz um pouco de marmita, entrega aí para algumas pessoas para você ter a avaliação do seu produto. E aí, com certeza, você vai conseguir começar aí o seu negócio, tá? Pessoal, então espero que tenha ficado claro, né? Então, trabalhar com comida, ela dá dinheiro, sim, desde que você tenha feito o seu planejamento, desde que você tenha conseguido colocar em prática, né, tudo aquilo que você precisa, tá bom? Eu vou ficando por aqui, agradeço, né, a todos que passaram aqui pela nossa live. Sigam aqui a gente, tanto no Instagram quanto no YouTube, e acompanhem que a gente está fazendo algumas lives surpresas aí. Então é isso. Até mais, pessoal.